Olá, gente, boa tarde. Que bom ter vocês por aqui, né? Hoje a gente está aqui. Daqui a pouco chega aí o professor Rafael e eu sou professora Fernanda, né? Professora de língua portuguesa e redação e também de projeto de vida, de muitas disciplinas, de muitas turmas aí. Nem vou falar todas as turmas, mas de antemão já mando um abraço para todos os alunos que estão aí, que estão chegando. Daqui a pouco chega o professor Rafael, eu vou fixar aqui, certo? O tema da nossa live. Então, o tema, né, da nossa live é redação, certo? Fiquem aí. E por que a gente vai falar de redação hoje? Vai ser uma aula bem interativa, fiquem tranquilos, né? Nada chato, fazer uma coisa bem legal. Então, o tema é redação. Porque precisamos falar sobre ela, né? Deixa eu fixar aqui o tema. Porque precisamos falar sobre ela, sobre redação. Daqui a pouco chega aí o professor Rafael, que também vai, né, me ajudar aí nessas discussões. Eu espero que vocês fiquem aí para que a gente possa ter uma tarde interativa, né? A ideia é que muitas pessoas participem. Eu queria muito que... Deixa eu tentar fixar aqui, que eu não estou conseguindo fixar esse comentário. Eita, tá difícil fixar aqui esse comentário. Tem hora que... Isso já aconteceu ontem também. Em uma live. Problema chegando. Então, eu não tô conseguindo, por enquanto, fixar o comentário da live. A ideia era para que ficasse fixado. Eu vou começar a falar. Daqui a pouco chega aí o professor Rafael para conversar comigo. Deixa eu ver aqui novamente. Por enquanto que o povo tá chegando aí, né? Eu vou tentar aqui novamente. Redação. Porque precisamos falar sobre ela. Sobre ela. E que legal que vocês estão aí, né? Fico feliz em poder ter aí um público pra gente poder discutir nessa tarde. Enfim, eu não tô conseguindo. Deve ter algum probleminha aí, alguma coisa, né? Então, não vou perder mais meu tempo sobre isso. Então, gente, a gente agora muda a tecnologia, né? Esse celular vai para o técnico e a gente vai agora para projeção, para que eu possa convidar o professor Rafael e o professor Rafael possa chegar aí, certo? Então, um abraço para todo mundo que eu tô vendo aí, ó. Legal, muito feliz por ver cada um de vocês, professores que estão chegando, alunos, certo? O professor Rafael já apareceu por aí, certo? Muito feliz. Então, olha o que é que tem aqui nos nossos slides. Só um tempo para fixar aí, para que vocês possam ver com maior tranquilidade o celular. Tenha calma, que é o período aí de organização, adequação. Toda uma ajuda técnica para que tudo possa acontecer da melhor maneira, certo? Então, por que precisamos falar de redação? Primeiro, trata-se de a gente estar vivendo um período tão complicado. Eu sei que para muitas pessoas, aliás, para todo mundo tem os seus problemas e cada vez mais nós estamos tentando nos abraçar, né? Nos abraçar sozinhos, é até uma metáfora. E a gente precisa dar seguimento à vida, a gente precisa entender que a vida continua e mesmo com todas as dificuldades, é preciso a gente fazer análises. E daí a necessidade de agora começar a falar sobre redação, porque o Enem está marcado. Mas só para o Enem, não. Redação é o ato de redigir, de você escrever para que você possa expor sua opinião. Há pouco eu estava, né, a gente vive agora nas redes, lendo e participando, e há pouco eu falava justamente sobre isso. Agora é o momento em que nós estamos vendo a sociedade escrever, colocar a sua opinião, dizer o que pensa.
E a escola precisa trazer esse papel, mostrar que agora é a hora de colocar em prática o que vocês aprenderam e aprendem com os professores de vocês na escola, certo? Daqui a pouco eu vejo as mensagens que estão chegando aí e entra o professor Rafael. Então, fiquem aí, porque a ideia é que vocês não falem só de redação do terceiro ano, mas que falem de redação para a vida. Como é que a gente pode se expor, como é que a gente pode colocar a nossa opinião. Afinal de contas, se a gente se eximir, se a gente não se colocar, consequentemente nós vamos ter resultados péssimos, consequências sérias, certo? Então vamos falar sobre esse ato, né, que é o ato de redigir, de escrever. Para iniciar, eu trouxe aqui um vídeo que eu tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, né? E para que o vídeo possa passar de uma forma mais inteira, para que eu não divida agora a tela, eu vou primeiro passar o vídeo, depois convido o professor para a gente poder fazer essa discussão. E esse vídeo é bem conhecido, né? Esse vídeo tem rodado aí, é um provérbio chinês e tem nos feito refletir bastante. Então eu vou trazer para vocês o vídeo e eu quero que vocês mandem aí, ó, digam se vocês estão entendendo, deem a opinião, vai ter participação, vai ter interatividade, certo? Quero ver aí vocês participando. Vamos lá. Uma vez, um sábio fazendeiro chinês perdeu um de seus cavalos que acabou pulando a cerca e fugiu. Aí, diante desse acontecimento, alguns vizinhos apareceram e disseram: "Nossa, mas que azar, hein?" E o fazendeiro respondeu: "Talvez." No dia seguinte, o cavalo fugitivo voltou e trouxe 7 novos cavalos selvagens amigos que acabaram ficando na fazenda também. Os vizinhos vieram de novo e disseram para o fazendeiro: "Nossa, mas que sorte a sua, né?" E o fazendeiro respondeu: "Talvez." Em seguida, o filho do fazendeiro estava tentando adestrar e montar um desses cavalos selvagens que voltaram para a fazenda. E na tentativa acabou caindo e quebrando a perna. No mesmo dia, os vizinhos vieram novamente e disseram: "Nossa, mas que azar." E o fazendeiro respondeu: "Talvez." No dia seguinte, alguns oficiais do exército vieram bater na fazenda para tentar recrutar alguns jovens para uma guerra que estava para acontecer no país. E, por incrível que pareça, o filho do fazendeiro foi rejeitado por estar com a perna quebrada. Aí todos os vizinhos, pulando de alegria, vieram e perguntaram: "Nossa, mas isso não é maravilhoso?" E o fazendeiro respondeu: "Talvez." A vida é um fenômeno tão complexo, integrado e gigante que às vezes é bem difícil dizer se o que acontece na nossa vida é definitivamente ruim ou bom, porque a gente nunca vai saber as consequências da má sorte ou da boa sorte. Esse vídeo tem crédito, gente. Depois vocês podem ver lá no YouTube, né? O provérbio chinês, a história do fazendeiro. E assim, eu tenho trabalhado com esse vídeo em várias situações. Primeiro quero mandar uma boa tarde aí para as colegas que estão chegando. Que legal, Luciana, Lu Brandão. Tenho visto aí muita gente passando, mas estou tentando acompanhar aqui as duas coisas, né? E esse vídeo vai trazer justamente essa reflexão de como é que nós estamos olhando para este momento. Um momento tão dificultoso para todos os campos, para todas as profissões, mas como é que a gente olha para ele? Com certeza vai passar por nós um momento que será uma chispa de fogo, vai queimar todo mundo, não tem para onde correr. Do mais rico ao mais pobre, do que está na situação mais favorável, do desprivilegiado, todos serão queimados. E como esse fogo, né, deste momento, o que eu tô falando aqui, ó, é do livro de Eduardo Galeano, né? Como esse fogo vai queimar, né? Como esse fogo vai queimar você. Então, o texto, a escrita, ela nos deixa essa possibilidade de dizer como foi que a gente passou por esse momento, certo? Então, por isso que é importante falar sobre redação. Como é que você tá... O que você tem escrito, o que você tem colocado nos seus papéis, dentro das suas redes sociais, na sua cabeça, nas suas ideias, o que é que você tem planejado, o que é que você tem deixado aí, né, como registro. Então, o professor Rafael vai entrar para falar junto comigo, certo? E a gente vai falar aqui, ó, do texto dissertativo do Enem.
Então, vocês estão acompanhando, tá tudo tranquilo? Vai me dando aí um oi, vai me dizendo aí se o áudio tá legal, se tá tudo tranquilo. Professor Rafael tá por aí? Já se coloque aí pra gente convidar você, né? Rafael Costa. Então, professor Rafael, dá um oi aí, professor. Né? Aqui é Daniela, que legal, ó, Marilda, um monte de gente aí da escola participando. Tem dizendo que o áudio tá legal, João tá dizendo que tá tudo ótimo. João, aluno João, tem participado de muitas atividades, certo? Levem sempre essas oportunidades para os colegas, mostrando que é possível a gente estudar, fazer do celular um espaço de aprendizagem. E eu sei que para muitos a tecnologia é muito difícil, está sendo seletiva, né? Mas vamos fazer com que essas informações cheguem a todos. Afinal de contas, a gente sabe que a internet, né? A internet, ela é um espaço que a gente pode sim levar além do entretenimento. A gente pode levar a uma formação, a gente pode levar a uma discussão, beleza? Então, Rafael, tá chegando aí, Rafael? Rafael tá chegando para poder discutir com a gente, né? Rafael tá chegando para poder discutir com a gente a questão. Oh, boa tarde, professor. Boa tarde, Nanda. Que legal ter você por aqui. Prazer nosso. Rafael também é professor de redação no Colégio Deotônio. E eu estou falando para eles, Rafael, da importância hoje, não é? Que é aprender a escrever para colocar as suas ideias, para trazer as suas reflexões, não só para a redação do vestibular, mas na vida. O que é que você acha sobre isso? Não, eu estava vendo você falar mais cedo, né, que redação hoje em dia não é só Enem. E com certeza não é só Enem. A redação, você fala com os alunos, ela está naquele bilhete de filho, o almoço está no forno, até as grandes redações que a gente faz para esses momentos importantes da vida da gente, como o Enem, cartas que a gente faz para grandes autoridades. Então, tudo que a gente escreve é redação. Tudo que a gente escreve precisa ser pensado, planejado, existe uma intenção, existe uma pessoa que vai ler essa mensagem, esse texto, e que ela precisa compreender a sua mensagem. Então, para tudo existe uma linguagem, uma escrita, e então redação é muito importante justamente por isso, porque ela está presente no nosso cotidiano em momentos que a gente às vezes nem percebe. Isso. E o importante, né, a gente precisa se colocar, porque a gente fala muito assim, Rafael, a gente fala, não quis minha opinião, não me perguntaram. A gente tem muito essa discussão dentro da sociedade, mas as pessoas se eximem muito, ou seja, se colocam muito afora na hora de escrever. Vários documentos têm passado por aí pedindo opiniões e as pessoas às vezes não se colocam porque tem medo de escrever, não sabe como se colocar. E tem um ditado que diz assim, ó, meu texto está sempre ruim, tá uma merda. Eu ouço muito essa ideia, né? Meu texto tá uma merda, professora, eu não quero mostrar, não. Todo mundo acha seu texto uma merda. Desde quando tudo começou aqui na nossa história, já se falava que o texto não se prestava. A carta de Pero Vaz de Caminha, várias críticas se tem, né? Em torno disso, principalmente histórica, se tiver professor por aí para nos ajudar e quiser participar, é só dar um oi que a gente coloca aqui, viu? Fique tranquilo, é só avisar que a gente coloca. Então, assim, é importante a gente passar isso para os alunos, essa ideia de que agora é hora de escrever, de colocar em prática o que se fala tanto dentro da escola, em todas as disciplinas. A gente está trazendo a estrutura do texto dissertativo argumentativo, que é o gênero do Enem, não é? Até porque hoje nós temos aqui uma coisa muito feliz, que é um aluno que manda uma redação para a gente corrigir. Então, a gente já quer parabenizar esse aluno que bota lá a sua cara, né? E diz, professora, corrige minha redação, eu quero continuar estudando. Então, a gente dá um parabéns aí, daqui a pouco vocês vão saber. E falar do texto dissertativo argumentativo hoje é imprescindível, é necessário para todas as áreas do conhecimento, porque sempre pedem a você uma redação. Traga aí uma redação sobre essa sua opinião, não é assim, professor? É verdade, é verdade. E às vezes a gente fica muito naquela coisa de meu texto não tá bom, e aí a gente revisa e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Mas a verdade é que se a gente fizer 1000 vezes a gente vai encontrar alguma coisa para mexer, alguma coisa para alterar. Ela nunca vai estar 100% perfeita para a gente, mas a gente precisa ter esse compromisso de deixar nossa mensagem clara. O nosso objetivo é de transmitir essa mensagem no nosso texto e não ficar tão tenso assim de deixar o texto mais perfeito do mundo,
dentro daquelas possibilidades que a gente tem, de tempo, de conteúdo, de conhecimentos prévios e tudo mais, né? Isso. E escrever, gente, é uma catarse, ou seja, é uma forma de você se liberar, se libertar. Nós temos uma professora na escola, não sei se ela está por aí, eu não estou podendo acompanhar, porque assistindo, conversando com o professor e acompanhando aqui também, né? Essas questões aí tecnológicas que a gente vai se adaptando. E a professora Josi, né? Eu estou falando da professora Josi, porque eu leio muito os textos dela, a professora de história, o tempo inteiro ela escreve, traz opiniões sobre o que ela pensa. Então, assim, escrever é uma liberdade, né, que você tem ainda hoje. Por favor, não vamos perder ela, né, de colocar o que a gente pensa. É uma forma de extravasar. Então, as redes sociais estão aí para vocês poderem colocar isso, né? Vocês podem escrever também, fazer relatos para poder guardar em portfólios, ou seja, guardar em momentos para vocês lerem em outras épocas. Tem um pessoal do primeiro ano, né, que apareceu aí, Isabelle e outros, que está fazendo o diário da quarentena, que é fantástico poder escrever todos os dias o que está acontecendo. Então, assim, a escrita é essencial na nossa vida. A gente precisa dar, né? A gente precisa dar direcionamento a ela, dar atenção. Se você não sabe, se você tem dificuldade, quando chegar na escola, quando conversar com aquele professor, independente de qualquer área, diga, professor, me ajuda, que eu estou precisando, eu preciso deixar a minha voz aqui marcada. Certo? Aí a gente vai falar um pouco do texto dissertativo, não é isso, Rafael? Isso. A gente tem aí a estrutura, aquele que eu gosto de chamar sempre de Vocês estão esqueleto. conseguindo ver com tranquilidade? Sim, sim, vejo tranquilo. E eu tô aqui do meu lado também, qualquer coisa eu dou uma pescadinha e volto. Ah, certo. Bom, eu sempre chamo essa estrutura de esqueleto, né? Eu brinco com os meninos que a gente tem a cabeça, o tronco e as pernas, né? Da nossa redação. Então, ela tem uma estrutura, ela não é para ser escrita de qualquer jeito, avulsa, a gente precisa organizar as nossas ideias, organizar os nossos pensamentos, de repente montar ali um mapa mental, um rascunho, para ver exatamente onde cada ideia que a gente tem sobre aquele tema se encaixa, né? Então, a gente já podemos começar a falar da estrutura, das partes? Sim, sim. E se Então, já vocês começa verem, a pela gente escreve aqui introdução, né? dividido, né? Você falou da questão do esqueleto. E não é que a gente queira formar um texto só daquela maneira. Na verdade, é para que vocês possam ter uma base. Então, ó, todo texto ele tem que estar organizado, né? Nessa estrutura, não só a redação, mas também a construção de qualquer texto, para que vocês não possam, para que não haja um truncamento, ou seja, uma embolação de ideias. Então, você faz o primeiro parágrafo, faz o outro parágrafo, né? Que é o desenvolvimento que você pode dividir em 2 ou mais parágrafos, a gente sempre dá a sugestão de 2. E o último, a última ideia lá, que é a terceira, né? Que é a conclusão. Como a gente conversou, eu vou falando da introdução, você fala do desenvolvimento, pode ser? Pode E aí ser. depois a gente fala, vai completando o outro. As pessoas que estão por aí podem ir mandando perguntas, certo? Rafael também que está acompanhando aí. Se tiver alguma pergunta que eu não vejo, Rafael, pede lá na hora para poder, certo? Responder. Então, Pode deixar. a introdução é o chamariz do seu texto, ou seja, é a roupa, é aquela roupa que você escolhe, que você quer chegar chegando. Então, na introdução, você vai dizer para que você veio, você precisa mostrar o tema que você vai discutir. E eu estava falando dos textos da professora Josi, e vou continuar falando do texto dela. Se vocês pegarem os textos dela para ler, você vai ver que, no primeiro momento, ela já consegue trazer um tópico voltado para a questão histórica. Claro, professora de história, que é, né? Por que isso acontece? E isso nos deixa assim, ó, curiosos para dar continuidade. Porque o nome disso chama-se repertório cultural, né? Então, assim, ó, se a gente pegar aqui, ó, os livros de Galeano, né, de Eduardo Galeano, se a gente pegar aqui, ó, outros livros, como, por exemplo, esse daqui que fala de como usar o cérebro para passar no concursos e Enem, eles todos vão dizer, mostre o que vocês sabem. Tem uma frase de Gilberto Gil, que eu não me lembro bem na ordem, que eu digo sempre dentro da sala, você é o que lê, o que come, o que ouve. Então, tudo que você ouve, tudo que você come, né, que faz parte do seu dia a dia aí, que você absorve, tudo que você ouve deve estar sendo colocado dentro dos seus textos. Você precisa associar. A introdução é um espaço para isso. Você apresenta o seu tema, problematiza o seu tema fazendo um referencial e vai lá e apresenta a tese, que é a chamada problemática, para dar
versão, certo? Então, alunos, ó, do terceiro ano que estiverem aí, depois, se quiser conversar, né, a gente já conversou em sala sobre isso. Então, ó, aprendam aquele tipo ali que vocês vão longe, ó. Apresentei o tema, trouxe a problemática relacionando e depois vou lá e finalizo no terceiro período. Lembrando que é período, não é parágrafo. É dentro do mesmo parágrafo, vocês traz, ó, 3 períodos, ou seja, 3 afirmações com pontinho de segmento, né? E aí você cria aquele modelo ali, ó, e aí você vai longe, né? Então, a introdução é o chamariz, é o que vai fazer o seu texto chegar e dizer, cheguei, chegando, certo? Mas vamos lá, vai, professor, pode completar, fica à vontade. Então, um exercício que eu sempre sugiro que vocês façam com relação à introdução é que vocês peguem alguns temas, alguns textos que já existem e ignorem o que a pessoa colocou no primeiro parágrafo ali. Leia o texto dela e tente criar a sua introdução para aquele texto. Tente fazer uma introdução que converse com aquele texto, porque isso é um exercício que você vai fazer com que você tenha sempre essa visão do futuro do texto. Você pensar no seu texto previamente para apresentá-lo como ele deve ser apresentado. Como a professora falou, né? A nossa roupa é aquela coisa, é o nosso chamariz. Então, o nosso texto ele tem que começar bom, porque um texto que começa bom, ele prende o leitor até o final. Né? Imagine o seguinte, alguém está caminhando pela rua e encontra a sua redação caída. Por algum motivo, o vento levou, algo desse tipo. E aí, a sua redação ela é encontrada por alguém e esse alguém pega, é um texto grande, né? A pessoa que está com pressa, passou pela rua, vai pegar aquele texto ali e vai pensar, poxa, esse texto aqui, eu não vou ler isso tudo não, vou ler aqui só o comecinho, só para ver o que ele fala. Se a sua introdução for boa, essa pessoa, ela vai ler o seu texto todo. Por quê? Porque você criou um bom chamariz. Então, é um exercício que vale a pena vocês fazerem. A referencial é sempre muito importante, referencial histórico, referencial teórico, né? Como Nanda falou, a gente tem uma bagagem com a gente só precisa aprender a usar isso, a canalizar esse conhecimento prévio que a gente já tem para usar nesses momentos. Você conhece uma música de prestígio que fala sobre esse tema? Quem sabe uma frase dela não te ajuda na introdução? Você conhece uma situação da história que a sua professora de história contou uma vez na sala de aula, que combina, que parece com o que está sendo dito naquele tema? Por exemplo, é uma redação sobre o coronavírus. A professora de história já falou sobre a gripe espanhola. Como que você pode trazer esse referencial histórico para a sua introdução? Como que você pode conversar esses dois temas? Porque isso mostra para o corretor da sua redação que você sabe do que você está falando, que você tem domínio naquele conteúdo e que você merece aquela vaga a qual ele está te avaliando. Então, são dicas assim, preciosas e que vocês devem estar sempre buscando, lendo, estudando, para a gente ter sempre essa bagagem literária para poder usar nas nossas redações. Isso aí. Muito bem colocado essa situação, você traz a ideia da gripe espanhola, muito bem pensado, né? Quando você traz essa comparação para os meninos ficarem bem mais fácil de poder entender. E tudo isso pode partir depois que você citou lá a gripe espanhola, falou a data, citou um período, você só citou para relacionar, você vai para onde? Para o desenvolvimento. E tem um exemplo de uma redação nota 1000, que é bem interessante, que foi essa última aí, sobre a questão do teatro, né? Do cinema. E aí o menino vai lá e pega a situação daquela série, daquela minissérie que passou na Rede Globo, né? Aquela minissérie que foi apresentada. E ele cita a minissérie e depois ele vai fazendo uma relação daquela cidade com a sociedade atual. Então ele pega o desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2 para fazer análises que você pode utilizar. O D1 você pode utilizar o lado positivo, o D2 o lado negativo, ou você pode usar causa, ou você pode usar consequência, ou você pode usar no D1 o passado e no D2 o presente. Lembrando que aí o jogo é seu, é um projeto de texto. Como é que você quer fazer uma comparação aí nesses dois desenvolvimentos? Alguém deve estar se perguntando, professora, precisa necessariamente trazer dois lados? Olha, porque o que o vídeo trouxe, o talvez? Porque eu trago o vídeo para vocês, né? Já usei esse vídeo em outros momentos, mas por que eu trago ele? Eu trago ele, junto com o professor, para a gente mostrar que todo tema ele tem dois lados, certo? Sempre existe uma polaridade aí para a gente ver. Então, tem um lado positivo e tem um lado negativo. Se a gente trouxer agora para essa situação,
nós estamos nos redescobrindo. Quantas pessoas estão aprendendo? Eu brincava ali há pouco com meu esposo e dizia assim, rapaz, eu vou começar a cobrar para fazer slide, porque eu não sabia fazer nada de slide. E hoje eu sento e monto slides tranquilamente, porque a situação me cobrou isso. Então, assim, tem um lado também de a gente ter que se redescobrir, né? Se reavaliar, ver onde é que estava a água no nosso copo, para a gente ver se a água já estava saindo. Então, tem os outros lados. Claro que tem muito lado negativo e que na situação atual, os lados negativos, né? Suplantam, ou seja, se sobrepõe. Mas todo tema tem dois lados. Por isso que eu trago a discussão do talvez. Não é isso, professor? Exatamente. Inclusive, se for um tema polêmico, então principalmente, né? Porque se a gente parar para pensar direitinho, todo lado polêmico, ele tem no mínimo dois lados. Os que são contra aquela determinada decisão e os que são a favor. Então, por exemplo, se a redação fosse, suponhamos aqui, diminuição da maioridade penal. Tem pessoas que são a favor, tem pessoas que são contra. Então, você pode ter aí os seus dois parágrafos justamente para trazer esse diálogo, né? Do que o ponto a favor traz, o que o ponto contra traz, e aí, não é a conclusão que a gente vai falar daqui a pouco, mas vai ter o seu momento de você se posicionar, o seu momento de trazer sua visão de mundo sobre aquilo. Mas, ainda sobre o desenvolvimento, é interessante a gente também ter essa noção de causa e consequência, porque o que acontece muitas vezes em redações como o Enem? A gente tem um problema social. E essa questão do problema social, ela não importa, gente, qual seja o problema social. Ele tem uma causa e uma consequência. E quando a gente fala em causa, não é o que o problema causa. O que o problema causa é consequência. O que a gente quer saber na causa é o que causa o problema. Por exemplo, quando eu digo para você escrever uma redação sobre violência urbana, eu não quero que você me diga o que a violência urbana causa. Eu quero saber o que causa a violência urbana. A partir de quê? É falta de políticas públicas de segurança? É falta de fiscalização das leis criminais? É falta de quê? O que está levando a sociedade a encontrar esse cenário de violência urbana? E aí, quando a gente vai falar de consequências no parágrafo seguinte, a gente vai dizer, olha, as consequências são essas e essas e essas. Aí vai ter a morte, vai ter a agressão, vai ter aí sim o que esse problema causa. Então, muitas vezes eu falo para os alunos escreverem a causa e a consequência, e eu percebo isso. Na parte da causa, eles querem dizer o que o problema está causando. Né? Na verdade, não é essa a ideia. A ideia é você dizer o que causa esse problema. Para no terceiro parágrafo, você dizer, sim, quais são as consequências que esse problema traz para a sociedade. Então, se o tema é polêmico, divide opiniões, primeiro parágrafo, lado A, segundo parágrafo, lado B. Se tiver um lado C, abre o terceiro parágrafo. Não é ficar em cima do muro, muito pelo contrário. É ter a visão lá do provérbio chinês. É olhar para os dois lados, certo? Isso não é ficar em cima do muro, como muitas pessoas acham. Aproveitar aqui, ó, professor, mandar um beijo aqui pro povo que tá aí, ó. Carli, que legal, Carli, João, Problema, que passou por aí, né? Então, que legal, eu já vi aqui passando alguns alunos e a gente agradece de vocês estarem aí, convidem os colegas, né? A gente sabe que muitos, infelizmente, agora estão, principalmente nesse tempo chuvoso, né? Internet e tal, mas assim, ó, falem para eles, afinal de contas, eu sei que muitos também, ó, perdem horas, tempos, noites assistindo lives aí de entretenimento, live de cantor, live de artista, tá voltando. Mas também deem a oportunidade de fazer esse momento uma aprendizagem, né? Já que vocês estão tendo tantas oportunidades. O Insta da escola está aí o tempo inteiro trazendo muitas informações para vocês. Então, ó, aproveitem também, certo? Beleza. Parece que o professor travou aí. Voltou, não foi? E aí a gente vai para a conclusão, que é para a gente ler a redação de Tiago. A conclusão é a hora de você dizer assim, ó, peraí, eu também tenho minha opinião sobre isso. Eu vejo os dois lados, mas eu quero dizer como é que eu posso resolver. E aqui você vai dizer o que é que você quer resolver. Então, você vai trazer a retomada do tema. Veja que está dividido em 3, porque são 3 períodos, né? 3 parágrafos. Então, um parágrafo com 3 períodos. E aí você traz a retomada do tema e lança suas propostas de intervenção. Eu tenho que ter muito cuidado, porque às vezes quando a gente termina um texto, a gente acaba sendo muito mimimi. É preciso fazer a mãe natureza sorrir. Aí embaixo eu boto assim, a professora de redação chorar. Querer fazer a mãe natureza sorrir, gente? Sorrir como? O que é que eu preciso fazer para a mãe natureza sorrir?
Explique o que é. Né? É preciso criar mais presídios. Gente, pelo amor de Deus, a gente tem que trabalhar com a prevenção e não pedir mais presídio para prender as pessoas. A gente precisa fazer com que as pessoas não cheguem a esse ponto. Né? Nós precisamos trabalhar com a prevenção. Né? A ideia não é criar hospitais, seria o que é que a gente pode fazer para que as pessoas não adoeçam. Né? Então, na situação atual, a gente tem falado muito sobre isso. Então, na conclusão, a gente sempre tem aquela dica de como é que eu vou lançar a minha proposta? Eu digo, quem vai fazer, que é o agente, digo como essa pessoa vai fazer, por meio de quê, e vou explicando minuciosamente. Então, se eu quero que seja, né, criado um projeto, quem é que pode criar esse projeto? Então, através do MEC, né, disponibilizando pela BNCC, para que os professores em turno oposto façam atividades interativas, estou dando um exemplo. Certo? Então, observe, eu estou dando o agente, estou dizendo como é que vai fazer, através de quem, para que os alunos, né, da rede pública possam interagir. Então, eu já estou dizendo agora quem é o paciente da ação. Eu preciso ser especificativo, não é isso, professor? Exatamente. Eu sempre digo que a conclusão ela tem três possibilidades de a gente abordar os agentes de solução, que é o governo ou autoridades competentes, a nossa sociedade de maneira geral e cada um de nós. Porque alguns problemas, eles podem ser resolvidos somente pelo governo, ou por toda a sociedade, ou por cada um de nós, ou pelos três. Então, às vezes, na solução, você pode trazer três soluções, uma de cada esfera, e aí você vai trazer uma riqueza para a sua conclusão, sem cair no famoso mimimi. Né? Aproveitar para mandar um abraço para o pessoal da autoescola que também veio aqui participar. Essa live. A live bombada, viu, Rafael? Oi? Uma live bombástica. E a gente não tem 20 mil seguidores, mas os 20 que estão passando por aí são pessoas importantes e que a gente fica feliz, né, de uma tarde de sexta-feira a gente estar preocupado com a formação, com o conhecimento. Isso é muito bom, né, e necessário. Então, a gente vai aí agora, né, professor, para a redação de quem, gente? Olha, a redação de Tiago, aluno do terceiro ano. Ele não está presente, me mandou uma mensagem ontem dizendo, Pro, é o horário que eu estou trabalhando. Mas eu estou muito feliz da senhora utilizar e vocês analisarem a minha redação. Então, Tiago, assim como os outros, né, corram atrás mesmo, busquem, porque a gente sabe que vai ser um período já de seleção. Então, se você tem a oportunidade, e aquele que não tem, ajude aquele que não tem. Você tem seu celular, você está usando a internet, dê um jeito, né? Ajude. Porque a gente sabe que quando vocês querem, vocês conseguem tudo. Vocês conseguem tudo quando vocês querem, né? Então, Tiago, manda uma redação, claro que eu não deixei aqui para vocês lerem, é impossível ler a redação do Tiago por aqui, mas a gente vai fazendo aí um jogo. Não é isso, professor? Você começa com a introdução, eu vou para o desenvolvimento, para a gente ver a redação de Tiago. Vamos lá? Você consegue ler daí também? Oi? Você consegue ler daí também? Daqui não dá para... Você quer que eu leia toda ou a gente vai trocando? Não tem um exemplo, mas a redação está aqui. Ah, tá bom então. Então vamos lá, eu começo e aí a gente vai trocando. Certo? Do caso das letras. Bom, Tiago ele fez uma redação sobre trazendo o tema, né? A fake news em tempos de coronavírus. E aí na introdução dele, ele diz o seguinte, abre aspas, nota-se que a população mundial está passando por uma pandemia. Como dizia Aristóteles, o ignorante afirma, o sábio duvida e o sensato reflete. Contudo, a sociedade não está sabendo agir na situação, não reflete sobre, mas afirmam e divulgam a primeira informação que vem, sem saber se é verdade ou não. Essa foi a introdução que ele fez para a redação. A gente já comenta agora, a gente lê tudo e depois comenta. Eu acho que é bom a gente já ir comentando, né? Olha que fantástico. Pronto. Ele traz o quê? Ele traz uma representação, um referencial teórico, então ele traz lá a filosofia Aristóteles. Veja que ele mostra que ele tem repertório. Ele não deixa a redação dele solta. Se você perguntar para uma redação nota 1000, o Thiago já sabe que não é uma redação nota 1000, né? Eu já conversei com ele, mas assim, é uma redação que já nos mostra um direcionamento, um caminho, em que ele está dizendo assim, ó, olha para isso, professora, eu sei referenciar, né? Eu sei fazer a discussão. Muito bem, mas fala aí, professor, fica à vontade. É que ele sai desse lugar comum, né? Ele não vai começar a redação dizendo
as fake news são uma coisa muito errada, né? A gente Isso. vê tudo isso. E para os corretores que pegam ali centenas de redações para corrigir, vê sempre esse mesmo começo, sempre essa mesma introdução, pega uma pessoa que joga um Aristóteles ali na cara dele, assim, já prende a atenção do corretor automaticamente. Então, esse repertório ele é muito importante. Essa introdução que ele traz já chama atenção, já faz a gente sentar direito e fala, vamos ler isso aqui direito, vamos ler isso aqui melhor, porque tem coisa boa aqui, né? Isso é muito legal. Muito bom, muito bom. Então, aí ele vai e continua dizendo assim: em meio a tamanha bagunça que o coronavírus está ocasionando, né, é de extrema importância ficar atento a tudo que tem acesso, tendo bastante cuidado com as fake news, até porque é grande vilã que está deixando todos, acho que a Sé porque está digitalizando, assustados, todos assustados, pois não está Não estão sendo sinceros. não estão sendo sensados e sim ignorantes. Então, esse é o primeiro D1, né? O D1 dele. É interessante, ele traz a questão das fake news. Eu chamei a atenção dele para a palavra bagunça. Dentro de uma redação, a gente tem que ter cuidado com essas palavras informais. O que é uma bagunça, né? Então, eu tenho que ter cuidado na hora de colocar lá. Na verdade, ele poderia dizer que o caos que nós estamos vivendo, né? Esse caos de informação em que somos bombardeados o tempo inteiro, há um bombardeamento de informação, não há um conhecimento da sociedade para selecionar, e isso acaba o quê? Trazendo consequências. Chamei a atenção do Tiago, dizendo, Tiago, você poderia ter trazido a história novamente aí. Não é a primeira vez que nós vivemos a fake news. A própria carta, né, de Pero Vaz de Caminha, já que eu estava utilizando, é um fake news. Quantas coisas criadas existem por ali. Então, eu chamei a atenção que ele poderia novamente trazer um novo repertório aí, não é isso, professor? Exatamente. Inclusive, eu senti falta de uma breve explicação sobre o que seriam essas fake news. Porque uma coisa que a gente precisa ter sempre em mente na nossa redação é que a gente tem que fingir que o nosso leitor é leigo. A gente precisa ter esse cuidado, até porque fake news é um termo estrangeiro. Né? Por mais que a gente fale muito, muito atualmente, vale a pena você gastar 2 ou 3 palavras para dizer falsas informações, notícias equivocadas. Pronto, você não precisa gastar um parágrafo explicando o que são fake news. Se você fizer esse breve esclarecimento, já é uma coisa positiva também, que eu senti falta nesse parágrafo, mas que não desmerece nada o texto de Tiago. Muito bem. E aí vem o desenvolvimento 2, né? No desenvolvimento 2, vixe, eu estou com tanta tecnologia aqui para poder acompanhar tudo. Ele diz assim: exatamente em meio ao exposto de várias notícias, a explosão de várias notícias, em que diversos autores falam o que querem e o que é importante investigar, desconfiar para não cair em nenhuma armadilha, né? É o que ele propõe. Para não cair em nenhuma armadilha virtual. Sem contar na prevenção e nos cuidados a serem tomados. E aí eu chamo também a atenção para essas expressões, deve ser tomado, que são palavras que não devem estar dentro de uma redação, mas que não desmerece o texto, por ele chamar a atenção de que isso tudo acontece devido ao caos, da gente não saber se comportar nessa seleção de informações. Né? Caberia outro repertório? Sim, né? Caberia outro repertório aí, tranquilamente. Quanto mais repertório você tiver para poder associar, melhor o seu texto vai ficar. Mas vamos lá, fale aí, professor, para a gente ir para aquela etapa lá final. Na verdade, eu nem tenho muito o que acrescentar. Eu acho que você contemplou bem na sua fala, porque o que você observou foi o que eu observei também. Inclusive, esse último período do parágrafo, eu senti ele um pouco como se fosse avulso, sabe? Como se aquela questão do prevenção e nos cuidados a serem tomados. Cuidados com o quê? Prevenção de quê? Eu acho que faltou um pouco mais de esclarecimento aí, de informação. Ficam incompletos, né? A professora Valéria está aqui, ó, nos prestigiando e dizendo, né, justamente dessas questões de sempre completar. Não posso dizer... hoje alguém escreveu um texto para mim e colocou assim: a sociedade está vivendo um distanciamento. Sim, que distanciamento? Distanciamento presencial, distanciamento virtual, agora a gente já tem. Então, eu preciso explicar que distanciamento é esse. Afinal de contas, as palavras vão surgindo, né? Vão surgindo com novas ideias, porque é como se tivesse um marco histórico. Até aquele dia, essa palavra significava isso. A partir daquele dia, a palavra começa a tomar outro sentido,
porque as pessoas começam a ter conhecimento, né? Mas muito bem. Então, Tailane, um abraço aí, ó, para Tailane Torres, essa galera toda que tá por aí. Rafael, a gente vai dando, né, um oi. E para terminar, tem a conclusão. Vamos lá, professor? Vamos lá. E ele conclui dizendo que é extremamente importante que os usuários obtenham conhecimentos para identificar o que não é verdade, fazendo análises e procurando informações em sites que sabe-se que são verídicos. Com isso, fazendo não só para cada um, mas ajudando no bem-estar de todos, tornando-se pessoas que refletem sobre todo tipo de situação. Eu acho legal que ele tornou a questão que ele trouxe na introdução do Aristóteles, né? De pessoas refletirem. Na conclusão, ele retoma isso, que é importante as pessoas serem seres reflexivos a respeito do que elas veem, do que elas leem, do que elas escutam. Eu gostei que ele conseguiu criar esse link entre a introdução e a conclusão. Eu sempre digo isso, se você traz um problema na introdução, tenta na conclusão trazer uma referência a esse problema, de repente usar uma mesma palavra, fazer com que a pessoa se lembre do começo do seu texto, principalmente quando é um começo extraordinário, né? É bom porque a última impressão acaba que fica. Então, se você começou bem o seu texto, mas começou ele mal, infelizmente a última impressão é que fica. Então, se na sua conclusão tiver uma boa lembrança da sua introdução, a pessoa volta a lembrar que o começo também era bom. Então, ele faz isso muito bem. Senti falta um pouquinho só na conclusão dele falar um pouco mais sobre o coronavírus, porque uma vez que era fake news relacionadas ao coronavírus, faltou um pouco ele trazer essa outra vertente de como que esse problema das fake news está prejudicando o processo de informação das questões do coronavírus, do Covid-19. Isso. Outra coisa importante, a gente tem que estar sempre atento à norma padrão, daí a importância da professora de língua portuguesa trazendo a gramática contextualizada, né, gente? Pro-Lu, Pro-Cris, que está por aí, não sei se eu via Pro-Cris, né? Do G tá pedindo para deixar a live salva, vamos deixar. Uma coisa importante, sabe o que é? Nós temos alguns problemas de concordância, né? E Rafael e Tiago não deixam os agentes. Então, assim, ele diz assim, a população, o povo. E a gente sabe que existe uma hierarquia. Então, quem era que poderia aí, nesse momento, ajudar para que acontecesse? Né? São leis, o que é que poderia ser criado, o que é que poderia ser fiscalizado. Eu preciso mostrar isso. Porque eu preciso ter também o conhecimento de saber a quem direcionar. Senão, a gente fica no mimimi. A sociedade precisa se conscientizar, as pessoas... A gente sabe que não. Você está vendo aí a situação das máscaras. Claro que existem várias outras discussões, a gente não vai parar para aqui agora. Mas se eu ficasse conscientizando as pessoas a usar máscara, não dá. Quando cria decreto, a coisa muda. Então, eu preciso ir em cima do responsável. Por isso que é importante o conhecimento histórico, o conhecimento geográfico, né? O conhecimento de sociologia, para poder saber quem é o agente responsável daquele problema, para que eu possa deixar claro. Uma resposta aqui rápida é que alguém perguntou assim, a Lu está dizendo isso aí, o que eu preciso é chamar a atenção aqui, ó, que alguém perguntou, devo usar repertório no texto todo? Sim, repertório você deve usar. Agora você tem que ter cuidado para que seu texto não se torne expositivo. O que é ser expositivo? É ficar só trazendo citações, números, dados e esquecer de fazer análise. Afinal de contas, o seu texto tem que ser dissertativo e argumentativo. Então, sua opinião de forma implícita, ou seja, sem o eu, sem o nós, tem que estar lá. Então, quanto mais referencial você trouxer para fazer associações, melhor a sua redação será, com certeza. Mas cuidado para não ficar soltando dados estatísticos mostram que 50% das pessoas que morreram, e aí você não faz uma análise disso. Se você não fizer uma análise disso, já era, seu texto se torna expositivo, certo? Então alguém perguntou isso aí. Mais alguma coisa, professor, para a gente chamar a atenção aí? Na verdade, em relação à conclusão, é aquilo que eu tinha falado, né, quando a gente estava falando da estrutura. Existem as esferas. A gente tem a esfera do poder público, a gente tem a esfera social, e a gente tem a gente, né, cada um de nós. É claro que é importante que cada um de nós não use o nosso WhatsApp para compartilhar aquela notícia sem verificar, sem ter certeza disso é verdade. Isso é importante, sim, mas tem que ter o papel de todas as esferas. E uma coisa que não há na redação de Tiago, e que a gente nem falou também na estrutura, mas não tem problema. Existe essa divergência, né?
Tá dando tá melhor agora? Melhorou. Pronto. Porque existe uma divergência, né? Muito... Tá cortando, professor. Voltou? Tá Oi? cortando. A gente não está conseguindo entender aí o que você está falando, né? A internet, principalmente hoje, em Feira de Santana, Vamos está bem tentar para complicado ver. mesmo. O dia inteiro usando a internet, eu estou vendo que está bem complicado. A gente perdeu a conexão com o professor? Tá só parado, né? Tá pausado, ele está conseguindo falar? Vocês estão conseguindo ouvir o professor? Dá aí Oi? um ok, gente. Diz aí alguma coisa se vocês estão Alguém conseguindo. me ouve? Alguém me vê? Todos me ouvem? Então, agora eu Não? te ouço, vai. Tá indo agora? Tá tudo Sim, bem? sim, sim. Não, então só para concluir mesmo, o que eu falava era a respeito do título, né? Que ele não usa título. E existe essa divergência, né? Usa ou não usa título? O que eu sempre digo é o seguinte: se você tem um título criativo, bom, original e que vai chamar a atenção para o seu texto, use o título. Se não, se for para botar a mesma coisa do tema, ou se for para colocar uma frase clichê, evita colocar o título. Ele não Isso. usou, mas é sempre bom você, se você tiver ali 5 minutos para pensar sobre o seu título, dar um nome, dar uma cara, uma personalidade para o seu texto, é recomendado. E uma dica muito boa, professor, é que o título deve ser tirado sempre da conclusão. Então, às vezes, tem palavras dentro da sua conclusão que você tira. Nessa situação de Tiago aqui, né? Como ele coloca aqui a situação, então, ó, fake news, né? Ou então, informações, dois pontos, até onde o verídico, né? Eu estou pegando palavras que ele botou aqui, certo? Posso pegar aqui Gostei. também. Importante avaliar a informação. Então, tem outras coisas aqui. Usuários, né? Dois pontos. Cuidado com informações. Então, eu preciso colocar palavras que estejam dentro do próprio da própria conclusão, porque a conclusão, né, ela também dá esse direcionamento. O título não é obrigatório, como você mesmo falou. Se a empresa vier pedindo, é obrigatório. Caso não, é melhor optar por não fazer bobagem. Né? Eu vi que a Já vamos distância de deixar aqui uma dica de pessoas por exercício. aí. Um abraço para a Dira Conceição. Né? A gente está tentando acompanhar aqui com tantas tecnologias, 3 celulares, mas a gente está conseguindo. Agora tem um momento. O professor quer falar mais uma coisa sobre isso aqui? Acho que nosso tempo está terminando. Não, é só uma dica mesmo, que é que vocês que estão assistindo a live tentem pensar no título que daria para essa redação aí mesmo em casa. Isso. Manda aí. E sabe o que a gente queria aqui agora? A gente queria ver quem tem aí uma dúvida e queria tirar uma dúvida agora boa mesmo sobre a redação. Tá? Poxa, professor, eu estou praticando esses dias e não estou conseguindo. Se tiver coragem, mete a cara aí na live, que a gente libera aí para você falar. Quer fazer isso? Topa! Então, ou eu ou o professor Rafael, acho que tem que sair Rafael, né? Não, tanto faz. Ah, não, porque eu estou logada, eu tenho que me adaptar a essas questões tecnológicas. Então, assim, ó, né? Ó, vamos lá, a gente falou aqui, a gente refletiu do vídeo, né? A gente falou sobre a importância de ver os dois lados. A gente falou aqui um pouco da estrutura, né, de um texto falando da redação vestibular, mas isso aqui é para qualquer coisa, para o nosso dia a dia, para qualquer gênero, a gente tem que respeitar essa organização. A gente trouxe a redação de Tiago, do nosso querido aluno Tiago, do 3º ano. Estamos dando parabéns a ele por ele ter mostrado, né, a cara. E importante que o título deve ser reescrito por último, a ProLux chama atenção, verdade, próximo, a gente vai tirar da conclusão, né? Uma boa sugestão aí que a gente não falou. E agora a gente queria ver aí você. E você, tem coragem? O que é que você está pensando esses dias aí sobre o que você está vivendo? Né? Quais são as consequências dessa pandemia na vida das comunidades, né? O que isso tem acontecido? Vamos praticar, vamos colocar oralmente e depois tem uma proposta, né, professor? Você vai poder escrever isso para a gente, um parágrafo, né? A gente pede um parágrafo, que é um parágrafo argumentativo, porque a gente tem muitos alunos aí de todas as séries. Mas o aluno do 3º ano que quiser escrever a redação, é só ver, né, quem é o professor de cada série e manda pelo direct. Ou pega a gente lá uma orientação pelo direct, que a gente vai fazer igual a gente fez com a de Tiago, né, e outros alunos que têm mandado. Certo? Vamos usar o celular para um espaço de formação, né? Vamos usar o celular para um espaço de
de fazer com que esta quarentena, né, nos traga também outros repertórios, outros letramentos. A Probete está por aí? Outros novos multiletramentos. Peguei essa para ela aqui, ó, né, para falar sobre isso, que ela gosta muito dessa discussão. Não é assim? Há alunos que querem dar o título do texto antes mesmo de escrevê-lo. Verdade, Pro, isso não pode acontecer. Não deveria acontecer na nossa história, eu até brinco com isso. A gente dá o nome antes de nascer. Deveria primeiro nascer, para depois a gente olhar e dizer, ó, essa é cara de Fernanda. Mas acho que a gente botou isso tanto no costume que até dentro da sala de aula o aluno quer fazer isso. Primeiro dá o meu título, o texto, e depois vai lá e escreve o texto. Isso não é possível. Primeiro eu faço a construção do texto, depois eu dou um nome a ele. Né? Muito bem observado. E aí, professor? É isso, eu quero saber o que é que vocês pensam aí sobre esse momento que a gente está vivendo, esse momento de pandemia, esse momento de Covid-19, quais são as consequências dela na vida das comunidades. Então, o que é que vocês podem propor de reflexão aí para a gente, baseado nessa questão? Quem quer meter a cara? Prolu parece que quer. Prolu quer vir aqui, Prolu? Se Prolu disser sim, a gente bota Prolu aí agora. Né? Pronto. Quem é aí? Está chegando aí informações de quem é que quer? Quem quer participar aí nesse momento, para tirar uma dúvida, para dizer, né, mostrar a cara, já que a ideia é para que a live seja interativa, vamos todo mundo participar. Você está arrumado, você está bonito, mete a cara aí, né? Só a carona lá, que a gente libera. Quem quer? Está chegando alguém aí, professor? Não. O povo está receoso. Bora, gente. Se a gente disser que vale ponto, o povo aparece, professor. Bora lá, mostra aí. Pratique aí. Vamos fazer nessa tarde uma tarde interativa. Nosso tempo está acabando. Aproveitem. Muita pergunta aqui nos comentários também. Pode perguntar também nos comentários, né? Pode perguntar aí nos comentários. Fique à vontade para perguntar aí nos comentários, né? E chamar a atenção, por enquanto que vai chegando aí, aquela reflexão que a gente fazia, né, Rafael? Na verdade, a gente não quer trazer como aula de redação, a gente até mudou depois o cartaz, colocou uma discussão, vamos nos encontrar, porque o nosso papel agora enquanto escola é mostrar o ambiente, né, mostrar o celular como um ambiente que também pode ser usado para a escola. Existe um vídeo que roda por aí que alguma mãe está bem estressada, porque diz assim, eu não vou dar com o celular para meu filho, é tanta coisa. Essa mãe talvez não conheça o que é o celular, os aparatos que o celular pode trazer, né? Então, você, filho, mostre para ela, ó, mãe, isso aqui também pode se tornar um espaço de aprendizagem, isso aqui também pode ter coisas positivas. Tem gente que tem um celular, não sabe o que, sabe usar uma agenda, não sabe usar uma calculadora, não sabe usar tantos aplicativos bons que são colocados. Tem gente que tem o celular, segue lá seu cantor e fica o tempo inteiro lá. Eu não estou dizendo que não é para ninguém seguir cantor nenhum, gente, pelo amor de Deus. Né? Mas eu estou dizendo que do mesmo empenho que você passa uma tarde inteira, uma noite inteira, seguindo, tomando, vamos também participar das lives que os professores estão fazendo, vamos também, né, participar das discussões, vamos colocar aí as nossas angústias, vamos trazer as nossas reflexões. A gente está distante, mas a gente pode estar próximo, porque eles conseguem, eles levam a galera, e porque a gente também, né, a escola não consegue. Então, vamos refletir sobre isso. Você que está aí ouvindo até agora, leva isso para casa. Eu sei que tem muitos que, infelizmente, não têm essa possibilidade de usar as tecnologias, de ter esse aparato, mas para aqueles que têm, levem, né? Existe uma pesquisa que diz que nós estamos o quinto no consumo do celular, o quinto país. Então, assim, muita gente com celular, muita gente. Só que muita gente sem saber o que fazer com o celular. Então, vamos direcionar, vamos colocar, não é isso, professor? Exatamente. Tem gente perguntando aí se as aulas voltam dia 4 mesmo. A gente não tem essa confirmação, essa certeza. A Progleima sugerindo aqui que vocês respondam as postagens no Instagram. Isso é muito importante também. A gente precisa desse retorno de vocês. Porque a comunicação, né, na redação a gente vê muito isso, que a comunicação ela tem um emissor e um destinatário. Então, a gente está aqui transmitindo informações para vocês e é importante que vocês deem esse retorno para a gente também. Alguém está perguntando aí se deve primeiro fazer a redação ou as questões. A sugestão de todo professor geralmente faça a redação no meio da prova, primeiro busque o tema, saiba qual é o tema, porque existe uma coisa chamada ambientalização. E quando você lê as questões do Enem, quando você está lendo ali a prova, daquele concurso, seleção, vestibular, o Enem que você está fazendo,
a coisa vai começando a fluir na sua cabeça. Então, a redação, geralmente, né, como a gente, por isso que fala assim, usar o cérebro, né, porque você precisa de técnicas, geralmente você deve fazer no meio. Nunca no início, porque você pode travar, e no final, para não ficar correria. Então, se organize. Prolu coloca uma coisa bem legal. Passa pela questão de prioridades. Verdade. A gente também precisa priorizar coisas boas na nossa vida. Então, olha quem está aí, por favor. Leva essa ideia para lá, leva a ideia para casa, leva para o colega, passa lá pelo grupo e diz, ó, foi legal, vamos participar das próximas, vamos fazer, né, esse momento interativo. Afinal de contas, gente, como eu disse, né, a gente consegue, sim, chegar a muitas pessoas, mas as pessoas não permitem que cheguem. Não é porque as pessoas não permitem, porque muitas vezes elas selecionam outras coisas que têm mais força que nós. Quando se vê um desses artistas, e eu não estou falando para vocês não seguirem, mas entendam o que eu estou dizendo, com milhões de seguidores, esses milhões estão sim nas comunidades. E por que muitos vão? E por que muitos não chegam para poder, né, participar de um momento de discussão com o seu professor? Então, o Túlio está trazendo isso o tempo inteiro. Tem vários professores aqui. Eu não sou a primeira, já teve a professora Glênia, já teve Sara, já teve Probete, Cleidiane, Josi, tantas pessoas passaram por aí, né? Hoje está aqui eu e o professor Rafael, provavelmente virão outros. Então, ó, se deem oportunidades, viu? Se deem oportunidades, não é isso, professor? Exatamente, exatamente. Busquem sempre pelo conhecimento. Não espere o conhecimento cair no colo de vocês, porque não vai cair. A gente tem que buscar, a gente tem que ler, a gente tem que praticar. Tá aí em casa sem fazer nada, pega um livro, copia um texto, ou então cria o seu texto. Deixa o seu cérebro sempre ali produzindo, criando, porque é isso que vai fazer com que vocês evoluam na escrita, na fala e até no entendimento das coisas de vocês, né? A gente está numa realidade onde todo mundo tem um textão para postar sobre a sua opinião, mas muitas vezes esse texto ele não é bem entendido ou ele não é bem interpretado, às vezes por falta de interpretação de quem vê, mas às vezes também por falta de uma escrita que favoreça esse bom entendimento, né? Então, cabe a cada um de nós buscar nos aperfeiçoar cada vez mais. Isso. Muito bem. Então, a gente agradece a todos que estão por aqui. A gente vai terminando a nossa live, pedindo para que todos continuem. Ó, a atividade está lançada. Eu e o professor, né? Nós estaremos à disposição pelo direct. Cada um procure aí. Se for aluno do noturno, aluno da manhã, a gente pode dividir assim. Eu sou da manhã. Tem as outras professoras que eu também tenho certeza que podem se colocar à disposição. Procure a gente pelo direct, a gente vai dando direcionamento, né? Eu queria ler um texto aqui, para terminar, de Eduardo Galeano, que chama O Livro dos Abraços. Esse livro está correndo aí na maior, né, numa corrente, todo mundo trazendo uma leitura, e esse é bem pequenininho, que diz assim, ó: os índios Chuá, chamados de jíbaros, cortam a cabeça do vencido, cortam e reduzem até que caiba encolhida na mão do vencedor. Então, ó, corta a cabeça do vencido e põe na mão do vencedor, para que o vencido não ressuscite. Mas o vencido não está totalmente vencido. Sabe por quê? Porque a boca do vencido está costurada com os lábios, né? Com uma fibra que não apodrece jamais. Então, você, pela boca e pela oportunidade de falar, não se deixa vencer nunca. Então, Eduardo Galeano traz aqui, eu trago através do livro dele, né? Uma tarde para a gente refletir. Não se deixe calar, se coloque, traga a sua opinião, e a escrita é o espaço para isso. Certo? Então, contem com a gente agradece, que bom. Deixa eu ver os recados aqui. A Problema está dizendo que maravilha, tem alguém dizendo aqui que é para salvar a live. A gente vai salvar sim, né? Vamos interagir, alunos, isso mesmo, né? Professor, muito obrigada pela sua companhia, viu? Fiquei muito feliz de estar aqui hoje à tarde. Quero agradecer a oportunidade, agradecer aos alunos que estão aqui assistindo a gente. Foi um prazer estar aqui, matando essa saudade virtual com vocês. Isso, muito bom, muito bom. Então, um beijo, a gente está terminando nossa aula de redação, né? A nossa discussão sobre a redação. Repertório se consegue com muitas leituras, muito bem, Prolu, né? Olha, Asa Filho, poeta, está chegando aí, que legal. Muito obrigada por estar aqui prestigiando, né? Cidade da Cultura, um espaço aí, ó, de fomento da cultura o tempo inteiro. Então, assim, a gente é quem agradece vocês e essas informações que os outros professores
estão, né, aí passando, é muito importante. Gente, agora, escolha um livro, escolha um poema, né, reflita, se dê a oportunidade de ampliar novos repertórios. Um beijo e a gente se vê. Obrigada, professor. Obrigado, A gente Renan. se vê virtualmente.